Apenas 5 dias para os brasileiros irem às urnas e a rejeição aos dois candidatos que lideram as pesquisas está alta. Em algumas, o presidente é rejeitado por 52% do eleitorado contra 39% de Lula. E sobre esse assunto, eu converso agora com um consultor político, também professor titular de jornalismo na USP, Gaudêncio Torquato. Professor, obrigado pela participação. Bom dia para o senhor, viu? Bom dia, Eduardo. Bom dia aos telespectadores desta manhã da TV Cultura. Professor, a gente viu então as rejeições aos dois principais candidatos, estão bem altas, né? Por que a chamada, já que existe essa rejeição, por que a chamada terceira via não decola de vez, hein, professor? A terceira via surgiu diante da necessidade de se sair dessa polarização Lula-Bolsonaro. Na verdade, é um posicionamento, vamos dizer assim, que de uma certa forma rejeita tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Infelizmente, a terceira via não conseguiu viabilizar um nome. Eis que aquele representante da terceira via com mais possibilidades, o Ciro, não tem passado dos 8, 9 dígitos, dos 9 pontos, 9 pontos de percentagem no índice de intenção de voto. Portanto, não chegou a atingir ainda os 2 dígitos. Então, nós estamos diante de uma campanha polarizada, a campanha mais importante dos últimos tempos, Eduardo, em função exatamente do seu simbolismo, da sua representatividade. Estamos chegando daqui a pouco ao dia 2 de outubro, e a dúvida esticaremos essa campanha até o final de outubro, ou ela se resolverá, Eduardo, agora, dia 2 de outubro, com a decisão tomada em primeiro turno? A outra pesquisa do IPEC mostra, por exemplo, o Lula com 52% dos votos válidos, né? Enfim, a grande interrogação continua no ar. Essa é a dúvida de muita gente. Estaremos até final de outubro. Aliás, o que pode mudar, né, nessa reta final, professor? O que você acredita que pode mudar essa mudança? Alguma coisa? Olha, vamos dizer assim, essa campanha que tem sido feita por Lula pelo voto útil parece que começa a vingar, né? Nós estamos vendo, por exemplo, o Ciro decrescer 1 ponto, cair 1 ponto, e esse ponto do Ciro pode ser que esteja sendo encaminhado para o Lula, que tem crescido também 1 ou 2 pontos das outras pesquisas. Então, essa campanha em torno do voto útil. Segundo, o debate que vai ocorrer essa semana, na minha visão, será decisivo também, muito decisivo, por conta, digamos assim, do último momento em que os candidatos terão para justificar seu posicionamento, sua ideologia, suas propostas junto ao eleitor. Então, vai haver uma audiência muito grande aqui na quinta-feira e, evidentemente, esse debate influirá no processo eleitoral, não é? Podendo, digamos já, o eleitor tomar uma decisão para resolver no segundo turno. Sim. E eu também diria que o imponderável, Eduardo, vez ou outra imponderável, passa a frequentar, passa a nos visitar, né? A facada do Bolsonaro em 2018, né? Pode ser um incidente /acidente de percurso no momento, enfim, qualquer coisa que possa desestabilizar um nome e elevar outro nome. Aliás, professor, o senhor que estuda marketing político, isso há muitos anos, até quanto que a gente viu hoje, por exemplo, aqui no jornal, os artistas ou mesmo formadores de opiniões têm força para incentivar os votos. Ainda se acredita que existem eleitores indecisos? Existe uma massa de indecisos em torno de 5 a, digamos assim, a 6, 7%, entendeu? Essa massa de indecisos, ela se dá principalmente junto aos setores os estratos mais baixos, vamos dizer assim, das rendas, né? Nós vemos, por exemplo, as margens sociais sujeitas, digamos assim, a ser influenciadas vamos dizer assim, pelo eleitor mais consciente, mais racional. Então, há aquele eleitor que gosta de votar, quer votar no candidato que vai ganhar, particularmente nas regiões mais subdesenvolvidas do país. Então, existe essa massa, sim. Agora, eu vejo, por exemplo, que o eleitor já tomou muito a sua decisão. Portanto, eu vejo que as pesquisas, de uma certa forma, mostram uma tendência, Eduardo. Mas é difícil sair dessa tendência, a não ser que haja um processo de desmoralização completa das pesquisas. Mas eu não acredito nisso, não. Então, o Bolsonaro continua dizendo, por exemplo, o presidente, que vai ganhar no primeiro turno, né? E, evidentemente, se a diferença for muito pequena, vai haver um questionamento. Se a diferença for muito grande, em torno de
de 2 dígitos, 10, 12, 15% de diferença, evidentemente haverá uma tendência a uma acomodação, uma aceitação dos resultados finais da campanha. Tá certo. Professor, obrigado pela participação. Muito bom dia para o senhor, viu? Bom dia aos telespectadores do Esta Manhã da TV Cultura. Muito obrigado.